Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Carlos Roberto e hoje a gente vai continuar com a série de palestras, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está sendo realizada aqui pelo campus Hortolândia, dessa vez de forma online, né? E está dando tudo certo, né? Inclusive está tendo a oportunidade de mais pessoas participarem das palestras, né? Tem as vantagens também de ser de forma online, né? Hoje a gente tem um palestrante que ele está lá em Cuiabá, ele é professor do Instituto Federal do Mato Grosso e ele é especialista. Eu vou fazer aqui uma breve introdução, tá? Vou te apresentar, tá, professor Douglas? Falar aqui um pouquinho dos seus títulos, que você trabalha, e daqui a gente já começa a palestra. Então é o seguinte, pessoal, a palestra de hoje, o nome da palestra é Segurança e Controle de Dados LGPD. Apesar de não ser muito conhecido, impacta muito nas nossas vidas e hoje o professor Douglas vai estar explicando para a gente do que se trata a lei, né, conhecida como LGPD, tá? Então, é o professor Douglas Ferrari, ele fez graduação em Tecnologia de Segurança da Informação, fez mestrado em Sistemas Inteligentes aplicado à segurança em redes de computadores e está com doutorado em andamento também nessa área de segurança em redes de computadores utilizando sistemas inteligentes. Ele é analista de sistemas no Instituto Federal do Mato Grosso, coordenador geral de educação à distância do Instituto Federal do Mato Grosso, professor da FATEC e Senai de Cuiabá do Mato Grosso. E não contente, ele está fazendo a sua segunda graduação em matemática na Universidade Federal do Mato Grosso também. Esse animado para estudar. Então, professor Douglas, seja bem-vindo. Eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente, sua disponibilidade de estar compartilhando a sua experiência, esse assunto que é tão relevante hoje em dia, né? E seja bem-vindo, a palavra está com você. E aí existem algumas ações, né, que são relativas ao direito digital, também conceituadas lá nesse artigo 5º. Né? Vou trazer aqui 6 ações primordiais, aí, que é o tratamento. Né? O que seria o tratamento? Né? É toda operação que é realizada, né, com os dados pessoais, né? E aí envolve desde coleta, produção, recepção, classificação, utilização, né? Acesso, vários ãos, né? Reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, enfim. Né? Outra ação é a anonimização, né? Que aí são utilizados dispositivos técnicos para poder fazer isso, né? Que é disponibilizado aí no momento do tratamento, aonde um dado ele perde essa possibilidade de ser associado direto ou indiretamente a alguém, né, a um indivíduo. Então ele é anonimizado. O consentimento, né, é onde você tem o livre arbítrio aí, né, manifestação livre de poder informar aí se concorda ou não com o tratamento das suas informações, né? E aí você tem que saber para qual é a finalidade, né? É direito seu, ok? Outra forma de ação é onde você faz o bloqueio ali, por exemplo, você vai suspender temporariamente qualquer operação de tratamento, né? Mediante a sua informação pessoal ou um banco de dados ali. Eliminação, né? Eliminação é quando é excluído essa informação, né? Seja ela única ou de um banco de dados, independente aí do procedimento que vai ser empregado. E também temos aí o uso compartilhado, né, que é o compartilhamento de dados. Utilizado aí para comunicação, difusão, transferência de dados internacionais, né, lá para um país ou um órgão internacional. Enfim, também há a possibilidade de interconexão desses dados pessoais, né, e o tratamento compartilhado de banco de dados. Com órgãos públicos, né,
para que eles cumpram a sua competência legal, né? Isso daí é importante, né? E aí também tem que ter a sua autorização específica, né? Mas são modalidades de tratamentos permitidas, né? Entre os órgãos públicos, então não acho que você vai conseguir omitir uma informação lá da Receita, né? Não tem como, né? Esses dados aí são compartilhados entre os órgãos públicos, né? Tá? E aí eu falo um pouco sobre a antes de falar da NPD, né, eu queria algo que fica sempre assim na nossa ideia o que é um consentimento, né? Consentimento é algo que vem sendo discutido, né, não só na questão do direito digital, né? O que é consentimento, né? Lá no âmbito jurídico, né, costumamos dizer que é a manifestação né, de vontade ou não, né, e isso daí é essencial entre as partes. Então, quando a gente fala de dados pessoais, né, essa concessão, esse consentimento aí de dados não é diferente, né? Mesmo que a gente não tenha aí certo conhecimento, né, a respeito para que a gente está fazendo essa concessão, né, ali existe naqueles termos, as características de um contrato, né, então é algo que vem para proteger aí, principalmente as condições, né, desse consentimento. Então, pessoal, lá no artigo 8º lá da LGPD, ele estabelece que o consentimento para uso de dados, né, ele deve ser fornecido por escrito, né, ou por outro meio que demonstre a sua manifestação, né, a sua vontade, né, do titular. Ou seja, as cláusulas lá, elas têm que ser apresentadas ao usuário, né, para você saber se você vai concordar, né, expressamente ali com a utilização das informações que estão sendo coletadas de você, né. E esse consentimento, ele não é ad eterno, ele pode ser revogado a qualquer momento, tá? A qualquer momento você pode revogar aí, mediante uma manifestação, tá? Essa manifestação é um procedimento que a gente pensa, não, vai gerar algum ônus, não, ele é gratuito, tá? E ele deve ser facilitado para os usuários, né? Então você pode fazer essa revogação aí também de consentimento, ok? Claro, isso daí inicialmente ele vai gerar meio que um caos aí nos negócios. Mas, enfim, é algo que vem para melhorar, né? Porque vamos pensar que todo esse condicionamento de coleta de informações, né, ele precisa de um aceite, né? Enfim, depende aí das estratégias que cada um vai adotar. E aí também lá na lei ela traz as hipóteses aí que são de independência do consentimento, né? Então tem que observar aí, né, o que a lei vai afetar aí na empresa, né, diretamente ou indiretamente aí, né? Tá? Esses impactos aí realmente eles são grandes, tá? Então muitas estratégias elas vão ter que ser modificadas, tá? E essa lei ela não vai impactar só em redes sociais, né, e afins, como se diz, né? Pelo contrário, né, ela, como eu já mencionei aqui, vai ser impactado no uso de dados em geral. Ou seja, qualquer empresa ou negócio, né, ou como você preferir identificar aí, que colete dados, né, dos seus clientes e armazene ele digitalmente, deve observar, né, aí os aspectos legais da lei, né. E isso daí inclui até os legisladores, né, os escritórios de advocacia, certo? Bom,
Então, agora que eu parei essa parte de consentimento, eu vou falar da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Tá? Inicialmente, ela foi vetada aí lá pelo presidente em exercício à época, Michel Temer, mas depois ela foi novamente aí, criada, certo? Então, ela sumiu e depois voltou, né, para o nosso meio aqui, né? Então, só para passar bem rápido aí, né, a composição dessa Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai ser realizada aí 5 diretores que vão ser nomeados pelo presidente da República, né? Também vai existir aí um conselho de proteção de dados, seja ele pessoais ou de privacidade, e vão fazer parte dessa agência 23 membros, tá? Não renumerados, e que isso fique claro, né? Sendo desses 23, 11 vêm de diversas esferas aí do governo, 4 membros são do setor privado, 4 são da academia, quando eu falo academia é das instituições de ensino, e 4 da sociedade civil. E o principal papel é fiscalizar, sancionar e educar, né? Fiscalizar é o quê? Né? Poder editar normas, procedimentos, deliberar, né, a respeito da interpretação da lei, inicialmente vai ser preciso, assim como requisitar informações, né, aos controladores e operadores, né? Sanção, né? Quando houver descumprimento da legislação, abre processo administrativo para sancionar aí. E educação, né? Promover aí o conhecimento a respeito da lei, as medidas de segurança, estimular os padrões para serviço, produto, que vai facilitar aí o controle de titulares sobre seus dados pessoais, tá? Vale ressaltar que a ANPD ela vai ter competência exclusiva para aplicar as sanções previstas na LGPD, ok? Então, essa agência aí, ela vai atender pontos cruciais da lei, né? Muito importantes. E aí algo que todo mundo quer saber, quais são as multas e sanções aí quando ocorre o descumprimento aí, né, da legislação. Então, nós temos aí advertência, desde advertência, multa diária, bloqueio ou eliminação, né, dos dados pessoais, né, e também a publicização da infração, né, é algo que ninguém quer tá falando muito aí, né, dessas situações, né, que é publicizar. Bom, aspectos aí mais importantes, essas multas, pessoal, né, apresentadas aí, elas são um pouco pesadas, certo? Que vai desde a advertência, né, como eu disse, por exemplo, lá, eu apliquei lá uma advertência, né, para os responsáveis ali, e dar um prazo aí, para que eles entrem em conformidade, ou, né, pode surgir aí sanções que vão até 50 milhões de reais, né, ou 2% do faturamento aí do último exercício dessa organização, né, descontando aí os tributos, né, e aí depende do que for maior, certo? Então, é algo aí que não é tão baratinho assim, né? Bom, deixa eu, antes de finalizar, ver se eu deixei alguma coisa, porque, assim, pouco tempo nós vamos falando, assim, até perdão aí se eu tenha falado um pouco rápido em algumas circunstâncias, né? Mas, em respeito aqui às multas e sanções, existem, também não é assim, né? Vou aplicando advertência, né? Existem critérios, né, que vão ser adotados, né? Por exemplo, gravidade, né, e natureza das infrações, se houve reincidência, né, se houve adoção de mecanismos internos para minimizar o dano, leva-se em consideração também a boa-fé do infrator, né, qual foi o grau disso,
né? Se foi adotado aí uma política de boas práticas, governança, né? Se a empresa está cooperando, enfim, né? Proporcionalidade, condição econômica, tudo isso daí é observado. Então, só para a gente mapear mais ou menos como que vai se fazer isso, né? Eu vou tentar fazer uma cronologia aí, para que as empresas se adaptem a essa nova lei, né? Então, o primeiro ponto é fazer um mapeamento geral, né? E aí começa-se a distribuição interna das responsabilidades, implementação desses processos aí, e aí começa a se estabelecer as obrigações contratuais, né? Obtenção e verificação do consentimento, e lá no último ponto, né, aplica-se as medidas de segurança, certo? E isso daí são atividades que vão incluir vários ramos de atividade, desde assessoria jurídica, né, lá no diagnóstico das necessidades, né, então é importante a assessoria jurídica, né, alguém que vai fazer essa revisão, implantação, estruturação de política, né, quem que vai ser o DPO, né, que é a pessoa que vai ser responsável pela implementação, né, e vai ser o encarregado de dados pessoais, parte de auditoria, né, quem vai participar se tiver, dependendo do tamanho, um comitê de segurança, enfim, cara, né, são várias atividades aí que abrangem aí, né, que incluem, desde também a parte de chegar ao ponto aí de uma defesa, né, seja ela administrativa, na própria agência, ou judicial, enfim, né, área de TI aí para fazer o tratamento de gestão de crise, vazamento de dados, ou invasão de sistemas, né. Então, só para concluir, essa nova lei, ela representa aí, né, algo muito importante, né, nesse marco regulatório no Brasil, né, que vai seguindo exemplo de outros países, né, nos quais aí as agências reguladoras têm aplicado sanções administrativas de grande repercussão, né, e a tendência é que isso vai se repetir por aqui. Tá? Nós tivemos aí um prazo que parecia extenso para poder se adequar, mas ele, na verdade, ele se mostra apertado quando fala todas essas fases aí que é necessário para um programa completo, né? Então, mesmo que faça uma adequação simplificada, né, e otimize aí os negócios de menor porte, né, é necessário fazer um estudo do negócio, né, fazer uma adoção de padrões mínimos de conformidade. Isso daí é importante, tá? Então, pessoal, agradeço aí, né, inicialmente aí a oportunidade de estar falando um pouco sobre a LGPD para vocês e me coloco à disposição aí para quem quiser tirar alguma dúvida ou tratar do assunto de uma forma mais específica, né? Ok? Obrigado. E aqui estão os meus contatos, vou deixar aqui, né, caso alguém queira, está disponível. Obrigado, Douglas. Obrigado. Realmente é um assunto que é pouco falado dentro da área de TI e tem tudo a ver, né? E até eu já pego esse gancho para minha pergunta, porque assim, eu estou pensando aqui, né? Eu, por exemplo, lá dentro, vou trazer para o contexto dos alunos. Dentro do Instituto Federal, por exemplo, eu trabalho também, além de professor, eu estou dentro da CTI, né? Dentro da Coordenação de Tecnologia da Informação. Basicamente, assim, uma pergunta bem direta. O que muda a partir dessa lei? De que forma eu tenho que passar a tratar os dados desses alunos? Né? Eu já vou emendar duas perguntas, né? Além disso, o que isso impacta no profissional de TI? Porque o que eu entendo é que talvez toda essa lei, ela, o efeito dessa lei é que gere novas vagas com novos perfis de profissionais dentro dessa área de segurança, né? Que esse profissional, ele, além de ter as competências técnicas de TI, que é sempre o que a gente pensa, né? Eu vou trabalhar lá na coordenação de TI, eu tenho que
tem que saber Linux, tem que saber redes, tem que saber de roteador, é isso que a gente pensa, tem que saber dar suporte, e existe toda essa parte jurídica por trás, né? Bom, resumindo então, dentro do contexto escolar, o que muda assim para um coordenador, né? Como que ele passa a gerir esses dados, e para o profissional de TI. Bom, muito boa pergunta, Júnior. Primeiro, assim, a LGPD é algo que ela não envolve só o profissional de TI. Nós somos, né, peça muito importante dentro desse contexto, mas nós temos outros papéis aí que são também fundamentais, né? E aí que vão inferir em todo aquele processo lá daquela cronologia simplória ali que eu falei no final, para que a gente consiga entrar em conformidade, né, com a legislação. Então, vamos pensar no âmbito educacional. Nós somos uma instituição pública, né, e desde que nós precisamos fazer esse cumprimento obrigatório legal aí, né, do tratamento de dados. E aí entra a questão, assim, do consentimento, né, de quem é o dono, né, a pessoa natural lá, dona daquela informação, né. Só que também entramos num ponto onde nós como instituição pública, nós podemos utilizar essas informações dentro do âmbito, né, público. E aí entra sistemas que nós, por exemplo, né, nós temos EMEC, sistemas lá do SISU, que há esse compartilhamento dentro dos próprios sistemas do governo federal, né? Existe esse interesse aí, né, que é gerido aí pelo próprio governo. Tá? Então, alguns pontos aí que vamos precisar tratar, que é a prevenção à fraude, né, a segurança desses processos de identificação, autentificação, né. Porém, né, órgãos de pesquisa, né, que, por exemplo, vamos realizar aí algo para um estudo, né, não é necessário esse consentimento, né. Lá na própria administração pública existe a exceção que a gente trata isso dentro das políticas públicas da administração pública. Então, em alguns pontos nós vamos ter que se adequar, né, também para que entre em conformidade aí com a legislação, né? Principalmente no que diz respeito aos dados sensíveis. Tá? Então, mapeamento, né, dessa cadeia aí de dados pessoais, né? Dados pessoais, dados sensíveis, né? Nós, por muitas vezes, aí temos adolescentes que ainda não completaram sua maioridade, né? Então, lá no artigo lá que trata da anonimização, né, vai ser muito importante, né? Ou da pseudonimização, tá? E aí você vai precisar de um dado, por exemplo, de um responsável para poder complementar essa informação, para gerar todo esse perfil comportamental aí para se aplicar a lei, né? Que aí vai determinar, né, se vai se identificar ou não essa pessoa natural. Ótimo, obrigado, Deus. Tem outra pergunta aqui que o pessoal fez no chat. Pessoal, quem tiver pergunta pode ir colocando aqui no chat, tá? Que eu repasso aqui para o professor Douglas. Tá, fica melhor. Vamos fazer essa mediação aí. Então tem uma aqui. Como afeta o mercado de trabalho a Lei Geral de Proteção de Dados para o profissional? No caso, eu entendi aqui a pergunta que é para qualquer profissional, envolve diversas áreas. Como afeta o mercado de trabalho? Como afeta o mercado de trabalho? Isso, a LGPD para o profissional. Bom, toda qualquer empresa, pessoa física, né, que tiver aí, fazer a coleta, né, de dados pessoais, ela vai precisar fazer esse tratamento, tá? Sim. Que aí entra desde a parte que eu falei, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, né?
todos aqueles ãos lá que eu falei, né? Transmissão, distribuição, eliminação, tudo isso daí entra na parte do tratamento dos dados para entrar em conformidade com a legislação, né? Então, o primeiro passo é consentimento do titular do dado. Né? Se houver o consentimento, né, aí entra a parte do tratamento, né, né, onde há o vínculo aí ao cumprimento legal da LGPD, certo? E aí é feito pelo controlador de dados. Ótimo. Então, eu entendo, assim, em termos gerais, que até então a gente tinha uma espécie de mercado negro dos dados, né? Onde nossos dados trafegavam entre as empresas sem o nosso consentimento. E essa lei veio regulamentar tudo isso, né? Na verdade, assim, a nossa legislação, ela, como eu falei, ela não era clara, né? O Marco Civil da Internet, ele melhorou muito as coisas em relação ao direito digital. Mas, especificamente, não tratava a respeito de dados pessoais. Entendi. Né? E, então, a LGPD, ela vem justamente para preencher essa lacuna que existia, né? Para proteger aí os direitos, que está até na nossa Constituição, os direitos fundamentais, né? Lá que é a liberdade, a privacidade, enfim, né? Tudo isso daí. Agora, Douglas, cara, eu tenho várias perguntas aqui, eu anotei aqui. A gente sabe que toda essa massa de dados que foi gerada a partir dessas redes sociais que a gente falou, tudo isso, que até desencadeou essa lei, existe outro lado, porque essa massa de dados, ela possibilitou, alavancou outras tecnologias. Por exemplo, inteligência artificial. Todo mundo acha que inteligência artificial surgiu agora, né? Mas, muito pelo contrário, ela nasceu na década de 60. O que não existia na década de 60? Dados. Não existia dados e nem máquina para processar todos esses dados. Então, assim, existe o lado bom da gente ter todos esses dados que possibilitou alavancar novas tecnologias, né? E agora está surgindo essas regulamentações para segurar um pouco, para pelo menos que seja utilizado de forma coerente, né? Você acha que uma regulamentação muito forte trava o desenvolvimento de outras tecnologias, como inteligência artificial? Eu acredito que não. Como tudo que é desregulado, ele faz mal, né? E não é algo que vem também, quando a gente fala em tratamento de dados, não é algo que vem se eu pensar assim, de acordo com o salto tecnológico, está desde 2010 discutindo isso daí. Então, nós temos um período temporal aí de 10 anos, né? Para a tecnologia, em 10 anos aconteceu muita coisa. Sim. E a tendência é que isso seja cada vez mais rápido, tá? A lei, ela vem apenas para poder regulamentar, né? Colocar as empresas em conformidade. Então, se a gente fazer uma analogia hoje com o regulamento europeu, eles aí já têm, em 2018, que começou a operar de fato, né? Mas já vinham trabalhando isso, eles têm cerca de 40% aí que eles conseguiram implementar disso, né? Então, o que a agência, inicialmente, eu acredito que ela vai se preocupar? Que as empresas, pelo menos, criem o processo inicial. Falar, nós começamos a entrar em conformidade com a legislação, né? Começamos aí a fazer o mapeamento do nosso processo. Então, tanto é que ainda não está prevista as sanções de multa, né? Somente advertências que está ocorrendo, né? Ninguém está tendo que pagar nenhum tipo de multa ainda. Mas acredito que ele ainda leva tempo, né? E vem para o bem, né? Para melhorar. Vem para melhorar. E eu acredito que não vai afetar em aspectos econômicos aí, o desenvolvimento de alguma empresa, não. Certo. Vem para trazer mais transparência aí para os usuários aí, saber o que eles realmente, aonde eles estão colocando suas informações, né?
Ótimo. Tem outra pergunta aqui, do Marcelo Augusto de Olá, Arruda. colegas, estão me ouvindo? Sim. Oi. Oi, fica à vontade, se tiver pergunta. Boa noite, joia. Boa noite a todos aqui presentes, tá? Eu vim aqui para poder dar uma colaborada um pouquinho com a palestra do nosso professor Douglas aí, e vim também tentar dar uma apoiada em relação à questão, até em relação à questão das perguntas anteriores aí, em relação até o uso de informações de pessoas, de crianças e adolescentes dentro das escolas. E vem de volta lá na primeira pergunta, lá como as escolas vão, e as faculdades vão trabalhar com esses dados, com essas informações. Então, essa lei, ela traz a obrigação das escolas de pedir autorização, pegar a autorização dos pais sobre dados de criança e adolescente. Então, o que fica como desafio para as escolas, como fazer esse procedimento, como implementar essas políticas de coleta de permissões dos pais no uso de dados dos alunos. Agora, relacionado a outra questão ao mercado de trabalho, a LGPD, antes de surgir a LGPD, a LGPD traz como base a segurança da informação, principalmente a segurança da informação. E não existe pensar em LGPD antes de pensar nos processos internos, mapeamento de riscos, olhar os controles da ISO 27002, o que a ISO 27001 fala. Então, as empresas, para estarem em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que observar esses princípios básicos da segurança da informação. E, para isso, vai exigir profissionais a cada dia mais atuantes nesse mercado, principalmente das empresas, a preocupação de aculturamento em relação à segurança da informação, porque agora nós estamos lidando com dados e qualquer vazamento de dados, isso gera um impacto tanto interno dentro da organização, quanto externo da imagem da instituição junto aos seus colaboradores. Além da responsabilidade dela de fazer essa comunicação a todos que tiveram seus dados vazados. Então, trabalhar processos de segurança, seguindo essas normas, essas ferramentas, esses guias, que nos auxiliam a deixar o nosso ambiente mais robusto, mais seguro, vai exigir profissionais de TI. O cara agora vai ter que começar a pensar em desenvolvimento seguro. Não dá mais para se desenvolver pensando desenvolvimento como uma lógica que vai do início até o fim, sem pensar segurança. A segurança tem que estar no meio do processo. Ela tem que estar na construção do seu ambiente. Inclusive, até as empresas, agora, elas têm, como, por exemplo, o desenvolvedor, ele tem que conhecer disso, porque se você vai criar um formulário que vai disponibilizar na web lá, onde você vai colocar dados sensíveis dos usuários, antigamente, os desenvolvedores colocavam como a primeira opção no combo box de qualquer pergunta em um formulário, aquilo que o usuário, ao clicar e avançar, aceita por padrão. Agora não. Agora eu tenho que deixar como marcado por padrão o não aceitar os dados. E caso o usuário precise, aí ele aceita. Além disso, a parte de publicação, vocês podem perceber que sites como Cisco, grandes sites, Airbnb, já colocam aí na entrada do seu site já a política de segurança, para poder estar em compliance com o ambiente. Então, vai exigir profissionais, tanto profissionais que conhecem de marketing, tanto profissionais que conhecem de designer, tanto profissionais que conhecem de arquitetura, de desenvolvimento, de DevOps. Então, vai exigir a cada dia mais a utilização para poder ficar em compliance, principalmente a galera que vai trabalhar com IA. O Facebook, por exemplo, utiliza inteligência artificial
para poder encontrar pessoas que estão aí publicando dados que não deveriam estar sendo publicados, bloqueando contas que, às vezes, já deveriam estar bloqueadas. Então, ele usa a IA para poder trazer essa inteligência e tornar as coisas mais rápidas, porque o mundo está dinâmico, o processo está dinâmico, e a cada vez vai precisar de profissionais com essa visão, que entendam TI, que entendam a base, que entendam lá do modelo OSI, pessoal, não adianta vocês quererem correr do modelo OSI, que entendam de segurança, de todas as camadas, e pensar em processos, tá? O cara do processo, o cara do PMI, o cara do PMBOK, e o cara do BTM, ele vai ter que estar construindo, fazendo um mapeamento de processos, que vai ajudar, por exemplo, na captação de dados dentro da sua empresa, na gestão de risco. E assim, definir fazer com que as empresas, elas coloquem força, principalmente nessa primeira fase aí da LGPD, força naquilo que realmente tem um impacto significativo dentro do negócio. Então, e para isso tudo, a gente vai ter que lançar a mão dessas ferramentas e dessas técnicas que a gente utiliza no ambiente. Então, era isso que eu queria estar colaborando com o ambiente, que vai ser uma palestra aí do professor Douglas. Muito obrigado, Giovanni. Giovanni, Carlos, é um grande parceiro aqui de Cuiabá também, está aqui conosco. Valeu, cara. Ótimo, obrigado, Giovanni. Ótima contribuição aí para a gente. Realmente, segurança é um aspecto que deve ser considerado em qualquer área de TI, né? E a partir de agora, isso daí vai afetar diretamente a dinâmica das empresas, né, das pessoas. E até nessa linha, eu vou seguir aqui com uma pergunta do Marcelo Augusto de Arruda, que ele fez uma pergunta pertinente aqui, que é uma dúvida minha também, que ele fala o seguinte, até onde vai a responsabilidade da área de TI dentro de uma empresa no controle de dados sensíveis? Ele até coloca aqui, RH versus TI, né? Eu até dou uma sugestão aqui, que eu já penso assim, RH, de uma certa forma, ela também está usando serviços da TI, né, para acessar seus dados. Então, acredito que fica tudo em cima da TI mesmo. Isso daí vai levar em conta aí as medidas de compliance que foram adotadas, né? E é algo que é imprescindível aí, que vai fazer a implementação dessas diretrizes, as políticas e as rotinas que vão criar a conformidade com a LGPD, né? E tudo isso daí vai fazer, assim, em consonância, né, de forma bem efetiva, com a política de governança de dados, né? Então, é bem provável aí que, dependendo da situação, vai haver uma solução, né, seja ela integrada e de forma sistêmica, né, para poder fazer todo esse programa de compliance e governança dos dados de acordo com as determinações da LGPD, né? Então, existe essa parte do diagnóstico jurídico, mas também existe a parte de sistemas de informação, né? Que entra a parte de mapeamento das informações, as políticas, os processos, para poder se estruturar uma metodologia de gestão de dados, né? Para poder implementar, né, de uma forma totalitária essa política, né? Então, não vamos levar só em consideração que elaborou-se uma política de privacidade, ok. Não, né? Tem que ter todos os instrumentos, né, e acessórios necessários para poder fazer a conformidade. Então, vai se trabalhar em conjunto ali, né? Desde a implementação de soluções tecnológicas para poder atender, né, a legislação. Sim. Ô Douglas, mais uma pergunta aqui minha. É o seguinte, a gente sabe que nem sempre os dados ficam armazenados em servidores locais, ou melhor dizendo, no Brasil. Como que funciona quando esses dados são armazenados em outro país, onde a legislação é outra? Esses dados ficam submetidos a essa legislação, de onde está armazenado, ou de onde, vamos dizer assim, foi gerado os dados? Muito interessante a pergunta, Júnior. Vamos pensar assim na dinâmica aí que ocorre, né?
Eu tenho aqui empresas, pessoas, né, que elas utilizam, divulgam, armazenam esses dados e informações, né? E outros aspectos aí. Então, existe uma série de princípios aí, direitos e obrigações, que estão relacionadas a essa parte da proteção e privacidade, né? Vamos pensar o seguinte, esses dados, a pergunta que você fez é dados pessoais coletados no Brasil, né? Sim, especificamente. Então depende aí da localização do indivíduo, tá? Então, se coletar um dado pessoal fora do Brasil, não vai se aplicar a legislação, tá? Então, mas toda e qualquer informação coletada no nosso país, ela deve ser tratada, tá? É aplicado o tratamento de dados, né? E aí existem as situações que não alcançam, né? Que é as exceções, que são fins bem específicos. Jornalístico, artístico, acadêmico, né? Segurança pública, caráter aí de segurança nacional, né? Ou segurança de Estado, ou uma investigação penal, né? Mas, se o dado foi coletado no Brasil, ele tem que fazer o tratamento, né? Se aplica aí a nossa legislação. Entendi. Independente se você pode coletar aqui, armazenar, meu servidor de armazenamento é fora, mas analisa-se aonde o dado foi coletado. Então, a premissa é a origem dos dados, né? Da onde é a localização do indivíduo, justamente. Ótimo. Pessoal, temos mais perguntas? Ô, Douglas, outra coisa, mesmo que a subsidiária ela está no país, nós chamamos de transitoriedade da lei, né? Em relação aos limites dentro do país. Se nós tivermos uma empresa que ela faça negócios com empresas brasileiras, ela também tem que seguir o padrão da lei de proteção de dados. E vice-versa. Nós, em relação à GDPR, né, que é a lei europeia, também devemos também ter todo esse compliance e observação tanto da GDPR como a LGPD. Até porque a LGPD nasceu da GDPR. Então, se a empresa, se nós tivermos, por exemplo, uma empresa filial nossa ou matriz, empresa brasileira fora do país, ela também tem que, e ela colocar o dado, mesmo que ela esteja colocando dados fora do país, ela tem que seguir todas as nossas legislações, entendeu? Relacionado ao tema. Agora, voltando lá à questão da multa lá, bem no início lá, que o Douglas estava comentando, a multa é até 2% do faturamento da empresa, de 2% até 50 milhões, entendeu? Até 50 milhões, desconsiderando a parte de impostos, né? Isso mesmo. Essa parte aí é muito importante, você mencionou das duas empresas, né? Entra no aspecto lá que ele trata lá do compartilhamento de dados, né? Onde faz a transferência internacional de dados, né? De um país para o outro, ou um órgão internacional, certo? Há essa parte aí da interconexão, né, de dados pessoais. E também aí tem que existir aí um tratamento, né, para esse compartilhamento, né? E também entra nos mesmos aspectos, autorização, né? E aí a única diferença precisa de uma autorização específica, né, para quando vai haver essa transferência aí de dados, ok? Para que seja permitido. Certo. Pessoal, temos mais perguntas? Olha, se deixar, eu tenho várias aqui. A gente até já passou um pouquinho de tempo aqui, mas acho que cabe mais um. Vamos lá. Eu tô aqui, o professor Giovanni também está aí. Se eu não souber, ele responde. O Douglas, eu sempre vou para essa linha de IA, né? Você sabe que eu sou dessa área, então me gera dúvidas, né? Existem técnicas de IA que você consegue inferir perfis
eu vou simplificar assim, ó, a partir de dados não sensíveis, eu conseguiria inferir dados sensíveis. Você entende o que eu estou falando? Eu não Sim, preciso sim. especificamente daquele dado em específico, né, Aham. para conseguir inferir o perfil da pessoa. A partir de outros dados, o cruzamento entre outros dados me gera dados sensíveis, entendeu? Sim. Como que lida com isso, cara? Acho que fica bem complexo também por essa visão, né? Então, isso daí entra no, por exemplo, eu tenho os dados pessoais, os diretos, né, que são aqueles que vão identificar a pessoa diretamente, por exemplo, CPF, RG, né, mas existem esses dados que a gente chama de dados pessoais indiretos, que é a parte de você fazer o reconhecimento de padrões, se é isso que eu entendi, né? É isso, é isso. Então, como que eu vou reconhecer o padrão natural de uma pessoa para poder identificar? É através dos seus gostos, dos seus hábitos de consumo, do sua forma de andar, né? Enfim, né? Isso daí são os dados pessoais indiretos. Tá? Então, a partir disso, eu consigo também, né, identificar uma pessoa. Entendi. Então já foi, de certa forma, previsto isso, né? Por exemplo, eu tenho um software de reconhecimento de imagem e aí ele faz uma captura de uma imagem minha. Eu tenho uma tatuagem, por exemplo, né? Ali algo que eu tenho que indiretamente pode me identificar, tá? Ele não é tão específico igual o CPF, que é um identificador único, mas é passível de identificação, né? Entendi. Bom, pessoal, eu acredito que esse assunto a gente só está começando a discussão, né? Eu já agradeço muito a presença do professor Douglas, que trouxe informações valiosas aqui. Agradeço a presença do pessoal de Cuiabá, seus alunos e seus parceiros que contribuíram aqui com o nosso evento. Espero contar com vocês para os próximos eventos, tá? E com certeza esse assunto. Já fica o convite, Júnior, para você falar conosco lá, com a galera aí, sobre inteligência artificial, porque eu sei que essa área aí é a sua área de expertise, você é o cara. Tá ótimo, convite aceito, com certeza vou estar aí com vocês. Melhor ainda se for presencial. Se for presencial, tô aí. Com certeza, vamos comer um peixe aqui em Cuiabá. O professor Giovanni já falou que vai pagar. Oh, tá ótimo. Agora tá fechado. Bom, esse assunto, acredito que a gente só deu um passo inicial, mas é um assunto que vai ser discutido muito ainda. Provavelmente os cursos vão ser reformulados para cada vez inserir mais essas informações sobre segurança, né? E com certeza a gente fecha essa parceria aí para outras conversas, outros bate-papos aí. Agradeço todo mundo que participou, tá? E antes da galera sair, não esqueçam de colocarem ali seu nome, tá? No controle de presença. Eu coloquei o link aqui no chat. E o Douglas já apareceu aí. E pra gente tirar uma foto, né? Se o pessoal, quem quiser aí, ó, abrir as câmeras pra gente tirar uma foto, deixar registrada. Vou fazer um pequeno registro aí. Vamos lá. Mais uma para garantir. Tá ótimo, tá tirado. Pessoal, agradeço aí a presença de todos, tá? As perguntas, o envolvimento pessoal. E vocês... Ô Douglas, tem como deixar disponibilizado os slides? Eu envio pro pessoal. Pode utilizar aquele que eu te encaminhei, fica à vontade para compartilhar.
Ah, legal, porque eu envio o pessoal, quem quiser entrar em contato com o Douglas, tirar as dúvidas aí, tá? Acredito que muitos trabalham em empresas e daqui a pouco vai começar a chegar as cobranças, né? O risco de multa aí, o pessoal vai ter que correr atrás das informações. Show de bola. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Valeu, Douglas. Abraço, até a próxima. Até mais. Pessoal, vou deixar a sala aberta aqui para vocês inserindo no controle de presença lá, ok? Boa noite aí, pessoal. Obrigado pela presença.